Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Também você que está no Paraguai ou no Brasil tem a TV por assinatura Neo TV. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com, também pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam a nossa programação. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada conosco no Agricultura BR, levando o nosso programa ao vivo, em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje falando a respeito de algo que foi desenvolvido aqui no país e que traz realmente uma situação muito favorável para o sojicultor brasileiro. Eu falo da soja ou da sua variável, que traz aí uma tolerância a algumas invasoras e principalmente a principal doença que nós temos na soja, a ferrugem. É o que nós vamos conferir agora na reportagem. As doenças da soja têm elevado poder de destruição, causando danos que impactam significativamente a produtividade da cultura. Além disso, muitas apresentam rápido de desenvolvimento e expansão, podendo incidir sobre a soja em qualquer estágio da cultura. No campo experimental do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, unidade de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, o pesquisador Alfeu Trescente, nos últimos anos, vem desenvolvendo cultivar de soja que possui tolerância a essas doenças. Isso, nós temos trabalhado arduamente com a equipe do IMA e outros parceiros, para desenvolver novos produtos. E esses produtos, dentro dos grupos de maturação, de precoce, médio e tardio, cultivares novos com tolerância a cisto, cistigalha, cisto ferrugem e principalmente com tolerância aos nematóides, visando os sistemas de produção, como é o caso do Rotilenx no algodão. Então a gente está trabalhando produtos aí para ter resistência a Rotilenx. Ferrugem também uma ótima tolerância, que vai ajudar no combate e a diminuição de esporos aí. E nematóides de cisto, cistigalha também, e principalmente a questão foliar com relação à mancha aureolada e mancha-alvo, tá certo? Então os nossos produtos assim estão com uma produtividade muito boa, muito alta, uma sanidade excelente, nós estamos muito animados. Esses produtos que nós temos agora, essa geração nova, que vai sair, como é o caso de algumas já que já foram nominadas, a EMA 721 Pro, a 752 e outras, 821, elas contemplam tolerância à ferrugem, tá certo? A gente não diz resistência porque a doença entra e começa a multiplicação do esporo e a planta bloqueia essa multiplicação. Então ela não deixa desenvolver, aí forma-se uma mancha marrom avermelhada, que a gente chama de reddish brown, que tranca no bacheiro, lá no terço inferior da planta. Então ajuda muito no combate à doença, porque não deixa dar aquela carga de esporo alta. Aliada a outras doenças, nematóides que trabalham prejudicando a planta na parte da raiz, e as manchas de folha também, que têm consumido muitas aplicações de fungicida para você ter um bom controle. Então esses produtos novos, eles têm uma sanidade aliada às resistências e modernidade de planta. Então esse é o motivo que a gente trabalhou bastante, mas nós conseguimos trazer nos novos cultivares. Após avaliação agronômica e validação tecnológica, a partir do ano que vem, esses materiais estarão disponíveis para serem utilizados nas lavouras. O pesquisador tem desenvolvido um novo método a campo para quantificar a produtividade. Então, é uma conta rápida que a gente faz, que você tem, por exemplo, um cultivar lá precoce, ele fica 100 dias e te produz 4.000 quilos. Então você pega lá essa produção, divide pelo número de dias que ficou, você tem algo em torno de 40 quilos por dia. E às vezes você tem um cultivar tardio que te dá 4.200, mas fica 120 dias, 130 dias. Então essa preocupação de sair rápido para você ter mais
o uso da terra mais rápido, você ter menos pressão de pragas, menos pressão de doença, e isso daí está se tornando muito importante. E tem a janela de plantio também do milho, do algodão, de outras culturas. Então, quanto mais folgado você estiver trabalhando dentro dessa janela, você consegue estender mais área dentro da fazenda. Então, esse é um conceito bacana que a gente tem trabalhado. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A Agricultura BR segue falando de soja agora, destacamos a soja negociada na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha no Agricultura BR. Nós que tivemos uma semana inteira, né, de recuos para a soja negociada na Bolsa norte-americana, a situação não muda muito. Você vê que soja, hoje nós vamos ter no final do dia o relatório de acompanhamento de lavouras. E esse relatório de acompanhamento de lavouras, ele deve trazer um novo avanço em relação às áreas com soja e milho nos Estados Unidos e, mais do que isso, uma situação melhor mesmo de desenvolvimento, pelo menos é o que já se acredita por conta das previsões do tempo que foram divulgadas pelo NOAA. Por aqui o Agricultura BR traz para você uma queda mais forte na posição de mais curto prazo, posição de julho perde 11 pontos, vindo para $15,14, mais 6 o bushel. Neste momento, 0,7% de queda para a soja nesta posição. Agosto também perdendo bastante, perde mais de 0,5%, vindo para $14,64 o bushel. Também destaque para a posição de setembro, $13,86, mais 4 por bushel, são os negócios que eu vou destacando neste momento com a Agricultura BR e as posições de curto prazo com soja que vão recuando, uma situação até natural com o desenvolvimento da soja nos Estados Unidos. Não tem nada fora daquilo que se espera, fora do roteiro, quando falamos a respeito de soja e também de milho negociado nos Estados Unidos. Posição de novembro agora, $13,50 por bushel, são os negócios que de destaque agora no Agricultura BR, no mais curto prazo, e o Agricultura BR vai levando para você as informações. Também destacamos o que acontece com a moeda norte-americana. Você acompanha comigo como é que vem o dólar comercial agora no Agricultura BR, dólar que você acompanha na tela. Nós temos o dólar agora a R$ 5,31 mais 7, acima de 5,30 ainda, mas com queda é o que o Agricultura BR destaca para você neste momento e que você vai acompanhando aqui conosco no programa. Vou seguir falando de dólar, porque agora nós vamos até a sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, nos estúdios do Canal do Boi. Eu vou conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar oscila entre perdas e ganhos, viu, Fabiano? E isso ocorre porque sexta-feira nós já vimos, né? O dólar disparou, passou de 5,35, hoje chegou a abrir em alta, foi a 5,37, mas em seguida voltou a ceder. Agora o dólar não cede apenas frente ao real. Hoje o dólar perde valor também frente a outras moedas. O dólar index, que é o dólar comparado aí com uma cesta de moedas de países, vamos dizer, de economia mais forte, né? O dólar vinha recuando 0,23% agora há pouco, entre 0,20% e 0,25%, ou seja, o dólar tem um movimento de baixa lá fora também. Agora, o dólar voltou à normalidade, né? Os valores que nós temos visto agora, depois de disparar a 5,35 na semana passada, na sexta-feira, teve uma alta de 1,44%. Por que isso ocorre? Porque há muita preocupação nos Estados Unidos em relação à inflação. Ou seja, é possível aí, né, que nós tenhamos dólar aí na faixa de 5,30, 5,40 por mais alguns dias, até que saiam alguns dados do consumo norte-americano, da inflação norte-americana, ainda nesta semana, o que deverá ocorrer na sexta-feira. Eu conversei agora há pouco, Fabiano, com o Alessandro Faganello, da Ampla Consultoria de Câmbio. E o Alessandro, ele comentava que há muitas incertezas para falar de como o dólar deve se comportar. Mas ele é otimista, ele acha que o real terá uma valorização no segundo semestre. Ele vê com bons olhos aí a possibilidade até de uma reforma tributária discutida no Congresso. Acompanhe. Faganello, é um prazer tê-lo conosco aqui. Vamos falar sobre o dólar. Você acompanha aí como consultor na área de câmbio o dia a dia no mercado de câmbio, né? Dólar. O dólar disparou na sexta-feira, Faganello. O que ocorreu?
O dólar tem tido uma volatilidade muito grande e isso deve continuar aí por um bom tempo. Essa disparada do dólar tem muito a ver com a questão inflacionária no exterior. Existem aí alguns receios de que a inflação possa ter assim um período permanente, um pouco mais longo do que o Federal Reserve, por exemplo, nos Estados Unidos tem comunicado. A última ata do Banco Central norte-americano, ela disse que o choque da inflação ele é temporário, né? Mas alguns dados que vêm aparecendo constantemente para o mercado mostram que ela tem subido. E o que acontece? O mercado fica um pouco receoso com o superaquecimento da economia. Tem sido despejado aí uma série de pacotes trilionários aí pelo governo americano. Tem um para sair em breve aí também sobre infraestrutura. É o lado que acaba deixando o dólar um pouco mais tranquilo aqui no Brasil, porque tem um pouco mais de entrada de recursos. Porém, por outro lado, isso parece até uma ata do Copom, né? Quando eles falam lá sobre balanços de riscos em ambas as direções, nós temos, por outro lado, esses receios com relação à inflação lá fora. Por quê? Conforme a inflação fica um pouco mais alta no exterior, alguns rendimentos de títulos públicos lá fora também ganham. E aí o que acontece? O investidor estrangeiro ele fica mais propenso a ficar com o seu recurso lá fora, trazendo uma certa pressão sobre o dólar aqui também. É um dos fatores que tem contribuído aí para essa alta do dólar, principalmente voltado para a inflação. É importante lembrar que nessa semana nós vamos ter um sinalizador de inflação de longo prazo lá nos Estados Unidos sendo divulgado, é o índice PCE. Esse índice PCE que sai na sexta-feira, ele fala sobre as despesas com gastos pessoais do consumidor. Então, como ele sinaliza a inflação de longo prazo, o mercado vai estar de olho em relação a isso daí também. É bom ficar de olho, porque o que tem mais acometido o mercado de algumas pressões aqui no Brasil para o dólar subir um pouco mais é a inflação lá fora. E, por outro lado, você tem do lado do juro interno aqui a Selic. A Selic ela está atualmente em 3,5, subiu 0,75 e tem aí, para a próxima decisão de política monetária, aí, a propensão de subir novamente mais 0,75. Digamos assim que é o lado bom da história, onde o camarada ele busca aí melhores rendimentos aqui no Brasil também, fica mais propenso a se arriscar e aí você tem aquele certo equilíbrio nesse aspecto do dinheiro entrar um pouco mais por aqui. A perspectiva, grosso modo, é isso, tá? A perspectiva é de dólar cedendo ou dólar tende a subir agora diante disso tudo que você falou? O que você arriscaria dizer? Se você vê assim num lado mais otimista, e eu estou sempre desse lado, né? Você tem aqui no curto prazo uma propensão do dólar ficar entre 5,30 e 5,50 já, tá? No curto prazo. Agora, nós temos que lembrar também que existem alguns aspectos do ponto de vista do Congresso Nacional aqui que podem ajudar bastante. Nós estamos falando das reformas, né? O Brasil precisa mostrar um norteamento das suas regras fiscais, responsabilidade, controle de gastos e tudo mais. Se o Congresso der uma ajudinha aqui no Brasil com relação às reformas administrativas e aquela que é considerada um pouquinho mais difícil, que é a tributária, nós podemos ter um cenário muito positivo ainda pela frente. Segundo semestre, conforme o ritmo de vacinações também vai ganhando força aqui, nós vamos ter uma questão que envolve o PIB. Você tem uma ideia hoje, o Boletim Focus do Banco Central, estou sempre comentando sobre ele estimou aí o PIB para o final desse ano em 3,52%, mas já temos algumas instituições colocando isso acima de 4%. É um bom crescimento aqui para o país, a despeito de tudo que nós já passamos, né? Então, isso é bastante interessante para o segundo semestre também. Claro, tem questões que envolvem privatizações, a Eletrobras aí está para sair, é dinheiro que pode entrar também, e conforme a taxa de juros vai subindo aqui, e se porventura o Banco Central norte-americano manter a dele naquela faixa entre 0 e 0,25, a propensão à entrada de recursos ela é bacana, mas tem que ficar de olho sempre nesses medidores aí inflacionários para entender se os bancos centrais lá fora daqui a pouco começam a retirar seus estímulos, porque se eles retirarem antes do tempo, o mercado vai precificar o dólar para cima também. Então, uma série de situações que nós temos que ficar bastante atentos. Bom, você acaba de ouvir Alessandro Paganello, a perspectiva para o dólar ainda é muito incerta, né? Depende de muitos fatores. Agradeço a entrevista de Alessandro Paganello, da Ampla Consultoria em Câmbio, Walter Pulga Júnior, de São Paulo. Daqui a pouco o Pulga volta ao vivo, nós vamos falar sobre milho. Hoje nós temos duas datas especiais, é Dia Nacional do Café e Dia Nacional do Milho também. Então daqui a pouco o Walter Pulga volta, nós vamos falar sobre milho, especificamente sobre os valores em queda nesta segunda-feira em alguns estados, o mercado doméstico brasileiro apresentando algum recuo
para o cereal e no mercado futuro também. Veja a soja comigo agora, referência nos portos brasileiros. Eu tenho Santos agora para entrega em junho com R$ 175 o valor da saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 174 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. É o que a Agricultura BR vai trazendo aqui para você, produtor que tem soja, ainda está comercializando. Os valores vão ressentindo um pouco os recuos, as quedas para a soja em Chicago e também um pouco o dólar, que vai se mantendo aí na banda de R$ 5,30. A seguir eu já havia dito, mas você vai ver daqui a pouco informações a respeito de mercado de milho, nesse Dia Nacional do Milho, e principalmente nós temos um estado brasileiro, uma praça brasileira, mas especificamente um estado em que há queda para o valor na saca de milho, não só na diferença entre a sexta-feira passada e essa segunda, mas também no acumulado do mês. Daqui a pouco você vai ver queda em 30 dias na casa de 6% em um dos grandes estados produtores do país. É o que nós vamos trazer logo mais depois do intervalo. E na última semana ocorreram chuvas sobre o estado do Paraná e neste final de semana também. Entretanto, essas chuvas elas não foram suficientes para arcar com os prejuízos causados pela seca no estado. Para se ter uma ideia, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná aponta que 80% das lavouras paranaenses tem perda de produtividade por falta de água, principalmente no desenvolvimento dos estágios de produção já completamente comprometidos. É o que você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. 2021 não está sendo um bom ano para quem plantou milho safrinha aqui no estado do Paraná. Tivemos um verão bastante chuvoso, o que atrasou a colheita da soja, acarretando o atraso no plantio de milho segunda safra. E agora, as lavouras estão tendo que enfrentar um outono muito seco, o que está acarretando situações como essa. Lavouras onde as plantas não se desenvolveram bem por falta de umidade. Vamos ver a análise de Edmar Gervásio, técnico do DERAL, sobre a situação das lavouras de milho aqui no estado do Paraná. A segunda safra de milho no estado do Paraná, em 2020 e 2021, não será uma safra boa, né? Não teremos uma safra cheia, digamos assim, né? No relatório do mês passado, a gente já teve aí uma perda consolidada superior a 2 milhões de toneladas, né? Então, a expectativa de produção hoje é 12 milhões de toneladas. Entretanto, na revisão do número desse mês, deve ser menor esse número, justamente porque a estiagem aí que assola o estado do Paraná, ela perdurou durante o mês de maio e a gente teve poucas chuvas, né? Ainda não no volume, digamos assim, ideal aí para a recomposição do déficit hídrico que a gente tem no estado. As condições de lavoura, por outro lado, na semana passada, com as chuvas, elas acabaram estabilizando, né? Mas ainda a gente tem apenas um pouco mais de 20% aí das lavouras em condições boas. Isso significa que essas lavouras têm o potencial aí de superar ou atingir a produção esperada inicialmente, enquanto que mais de 80%, ou quase 80%, tem condições medianas ou ruins, ou seja, já não devem atingir o potencial máximo de produção, incorrendo em perdas aí em termos de produtividade no campo. Seguimos falando de milho, hoje é o Dia Nacional do Milho. Também ressalto que nesta próxima terça-feira tem um programa especial também a respeito, todo dia especial para milho aqui, comercialização e preço. Mas amanhã nós vamos trazer também em destaque a participação do analista da Geociso, Felipe Reis, e também Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. Nós vamos mostrar estado por estado como é que está a condição de solo, condição também de desenvolvimento das lavouras, com o Felipe Reis, enquanto que o Matheus Pereira vai falar a respeito da comercialização nesses estados e a situação no Brasil como um todo. Hoje nós trazemos também programa especial, é Dia Nacional do Milho, aqui no Agricultura BR em todo o país. Você acompanha comigo agora os dados em alguns estados que estão caindo os valores no mercado físico. Começa aqui por Mato Grosso do Sul, a praça escolhida é Chapadão do Sul. O Walter Pulga já está também acompanhando aqui conosco, está lá em São Paulo. Olha só, R$ 92,00 a saca é o valor de referência, a queda no dia é de 1,60%. Entretanto, os últimos
30 dias tem uma alta de 5,75% lá aqui em Chapadão do Sul, próximo à capital Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mudamos de estado, você acompanha comigo mais um estado em destaque, está com queda em relação aos valores de negociação. Olha só, estado de São Paulo, não poderíamos não lançar aqui Campinas com valor de referência nesse momento a R$ 101, é uma queda de quase 1% no dia, 0,98% de queda para a Praça de Campinas, é a referência nacional, principalmente no estado de São Paulo. Entretanto, nos últimos 30 dias, a alta é de 2,02% nesta praça importante para o estado de São Paulo. Seguimos e agora destacamos o estado do Paraná. O Paraná é o estado que está com queda, tanto no dia quanto no acumulado de 30 dias. E chama atenção aqui o Paraná, na cidade de Cascavel, cidade de referência na produção, também no desenvolvimento de tecnologias e, claro, principalmente por conta das cooperativas que ali atuam, nós temos R$ 94 a saca de 60 quilos em Cascavel, queda de 1,05% no dia de hoje, enquanto que nós trazemos aqui uma queda no mês em Cascavel, no Paraná, de 6,93%. Essa queda aqui de 6,93% está localizada em Cascavel, mas em todas as praças que são pesquisados preços do milho no Paraná, tem uma queda entre 5% e 6% nos últimos 30 dias. Agora você acompanha comigo como é que vem os negócios com o milho na Bolsa Brasileira. Na B3 você acompanha agora como é que vem os negócios neste momento. Nós temos uma queda expressiva no dia de hoje. Posição de julho a R$ 92 a saca de 60 quilos, queda de 3,12%. Setembro R$ 91 mais 2,94%. Novembro R$ 92,40, perde 2,59%. E janeiro R$ 94,30 a saca, queda de 2,16%. É a situação de momento que nós temos para o milho, e eu vou conversar com o Walter Pulga mais uma vez agora, que o Pulga está acompanhando essas quedas, tanto no mercado físico, quanto também no mercado futuro. Esse Dia Nacional do Milho, trazendo ali uma situação diferente, Walter Pulga, com exceção do Paraná, que o Paraná está apresentando queda para a saca de milho, mesmo com as lavouras quebradas, né, como o Mauro Andrade acabou de trazer com o Deral, mesmo com todo o prejuízo que tem no campo, os valores vêm recuando no Paraná já há algum tempo, que vem acontecendo nos mercados futuro e físico do milho. Pulga, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o milho não perde preço só aqui, Fabiano, perde preço também nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, vamos lembrar que os futuros de milho já estão em trajetória de baixa desde o final da primeira quinzena agora do mês de maio, né? E continua em queda. Veja, o clima é favorável nos Estados Unidos, segundo analistas, né? E praticamente o plantio da nova safra já está finalizado. Os contratos, no entanto, recuaram quase 15% durante o mês de maio. Os contratos de segunda posição baixaram para 5,73 lá nos Estados Unidos, mas ainda acumula uma valorização acentuada. Veja, neste ano já subiu mais de 18,60%. E nos últimos 12 meses, até sexta-feira, subiu quase 77,5%, ou seja, essas baixas ainda não aliviam o mercado como a princípio se esperava. A queda continua nos Estados Unidos. Os últimos negócios agora eu acompanho aqui, Fabiano. O milho, por exemplo, para julho, né, nos Estados Unidos, cai agora 0,84%, recua para 6,54% nos últimos negócios. Negócios para setembro caem 1,70%, baixam agora para $5,63 por bushel. Ou seja, nós temos a continuidade da baixa tanto na B3, aqui no Brasil, mercado futuro, como lá fora. Agora, a perspectiva ainda é de muita preocupação para quem trabalha com produção de suíno, de frango e também de bovinos, viu? As margens continuam apertadas e, na verdade, o milho é o vilão da inflação lá no campo, viu, Fabiano? Veja, o que se espera, né, que outras medidas do governo aliviem, né, essa pressão sobre o criador brasileiro, né? Veja, segundo o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, não há ainda um resultado firme na posição do governo de reduzir a tarifa externa comum e, com isso, baratear o preço do milho. Aliás, ele disse que o segmento pediu uma série de medidas que ainda não foi atendida pelo governo. O que os
frigoríficos, vamos dizer assim, e os produtores querem isenção de PIS e COFINS e também o fim daquele adicional de frete para a renovação da marinha mercante sobre o milho que vem de fora do país. Ela também quer a liberação para importação de variedades transgênicas dos Estados Unidos que não são autorizadas aqui no Brasil, para que possam vir exclusivamente para a produção de ração. Aliás, é uma demanda essa que já existe desde 2016, junto à Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia. Bom, enquanto essas medidas pedidas pelos frigoríficos e pelos produtores, né, que tem o apoio aí dos produtores de suínos, né, dos produtores que trabalham com suínos, com frango e com bovinos, ainda teremos aí, apesar dessa baixa, milho ainda pesa e muito na produção brasileira. Mas o movimento cai. Os últimos negócios mostram isso. Mercado futuro agora para julho na B3 cai 2,87%, é uma queda acentuada nos últimos negócios. Setembro cai agora 2,86%, o mercado oscila muito, você apontava queda de mais de 3%, mas a queda é acentuada sim. Na média cai mais de 3% hoje na B3 e cai quase 3% lá nos Estados Unidos, exceção ao vencimento mais curto. Ou seja, nós temos aí uma perspectiva de baixa, mas ainda pesando muito para o criador brasileiro e também subindo os custos lá nos Estados Unidos. Portanto, não há alívio mesmo com essa baixa, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Walter Pulga. Bom, o Pulga citava, né, a situação do milho, como eu disse, né, nós já tínhamos trazido soja de Chicago hoje nos Estados Unidos e vinha com queda porque a perspectiva é realmente de recuo enquanto que se avançam o plantio, a semeadura de soja e milho nas áreas norte-americanas, principalmente no Corn Belt. Milho também vinha com queda, é o que eu vou mostrar agora, você acompanha comigo, milho sendo negociado aqui no Agricultura BR, na Bolsa de Chicago, temos a posição de julho a $6,55 mais 4 o bushel. A queda agora para o milho é de 0,6%. Posição de setembro, $5,64 mais 6 o bushel, perde mais de 1%. Isso aqui já reflete a lavoura norte-americana, que tem expectativas de clima melhor para o milho nos Estados Unidos. Com isso, as posições de setembro e dezembro, que é onde está precificada a safra 21-22 lá norte-americana, vai caindo. Posição de dezembro também recua bastante, $5,36 o bushel, com uma queda de 10 pontos, daí 1,6% de queda no momento, e a posição de março do próximo ano a $5,42 mais 4 por bushel são os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR. E olha, daqui a pouco nós vamos falar a respeito de uma ação que está sendo feita no mundo todo em relação à produção de banana e uma praga que tem atingido as áreas de produção e como que tem sido feito esse trabalho para tentar conter a expansão dessa doença. Ainda hoje, você sabe, é Dia Nacional do Café, nós vamos trazer 3 entrevistados, vamos falar sobre comercialização, sobre produção de cafés especiais e uma análise do mercado, principalmente olhando os números do Departamento de Agricultura norte-americano para a safra brasileira. Eu vou para o intervalo e volto já. Falamos agora a respeito de uma praga que está atingindo as áreas de produção de banana no mundo todo. São 135 países que cultivam a fruta em todos os continentes e mais do que isso, esse fungo ameaça essa produção da qual depende pelo menos 400 milhões de pessoas, tanto no que se diz respeito à produção quanto também para a alimentação. Para falar a respeito de quais são as ações que estão sendo tomadas e do risco que esse fungo traz para a produção da fruta, que é a mais popular no Brasil, por exemplo, nós vamos conversar com Lúcia Maia, ela que é gestora de projetos, especialista em sanidade agropecuária do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Lúcia, é um prazer tê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e quando nós recebemos essa informação desse fungo que atinge as áreas de banana, de produção de banana no mundo todo, nós ficamos bastante preocupados com essa situação, que sabemos de muitos produtores, pequenos produtores, que dependem da produção dessa fruta, além da alimentação das pessoas. Do que se trata, como que o Instituto e também várias instituições públicas e privadas estão fazendo para lidar com o problema? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Fabiano. Então, dá para imaginar um mundo sem banana? Eu não consigo imaginar. É como você disse,
Aqui, principalmente nos países tropicais, a banana é a fonte de alimentação, e uma curiosidade, é o 5º alimento mais consumido no mundo. Então, assim, não dá para imaginar o mundo sem banana. Essa é uma raça, uma nova raça, né, do mal do Panamá, o Fusarium oxysporum cubensis, né, ele tem o apelido de Fock R47, né, e ela tem um poder de destruição imenso, porque ela é no solo, na terra, então ela penetra nas bananeiras, né, pelo solo, pelas raízes, e a planta murcha até a morte. E não existe fungicidas, tratamento, ainda não existe variedades resistentes, então é assustador. O IICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, na sua missão institucional, vem ajudando os países e facilitando o diálogo com muitas instituições, e foi criada uma aliança global para enfrentamento dessa doença, onde tem instituições de ensino, pesquisa, produtores, iniciativa privada, laboratórios produtores de insumos que possam conter essa praga. E com isso nós temos na nossa página, na plataforma do IICA, um curso direcionado para os produtores, técnicos, quem mais deseja saber mais profundamente sobre essa praga e como combatê-la, né? O curso ele é dirigido basicamente para... Ele é gratuito, né? Então ele traz informações relevantes, como você identifica os sintomas da praga na planta, né? E o que você poderia estar fazendo para também não deixar entrar na sua propriedade, né? Ele é um curso gratuito, tem certificado e você faz no seu tempo, né? Você não precisa... e tem certificado. Então, quem conclui os 5... São 5 módulos, né? O primeiro é uma história da doença, como que ela surgiu, o ciclo e os sintomas, a propagação, como ela se propaga. Então, ela pode se propagar através de terra, calçado, pneus de carro, né, que trazem terra de outras propriedades, aquele material que é feito com a fibra da banana, os artesanatos. Então, os países estão em alerta para, primeiro, que não tragam para o nosso país, ou os seus respectivos países, de países que já contêm a praga, que atualmente são 20 países já contaminados, e aqui nas Américas a gente tem caso na Colômbia e agora recentemente no Peru foi detectado. Então o Ministério da Agricultura também já lançou alerta, as fronteiras estão sendo vigiadas, os portos, aeroportos, qualquer material que possa vir a trazer uma chance da entrada dessa doença no Brasil. Para encerrarmos a entrevista, duas questões. Em relação à doença em si, nas áreas de produção, o que se tem hoje são técnicas de controle, pode-se dizer isso, ainda não tem fungicida, não se tem químicos ainda desenvolvidos para lidar com essa doença. No Brasil, no caso, que é um país tropical e subtropical, no caso de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos produção de banana no país inteiro. Em todos os estados tem algum tipo de produção de banana. Qual que é a dica para esses produtores hoje que estão nos ouvindo, para que não venham a ter um risco como esse, já que o Ministério da Agricultura também já tomou providências, assim como vocês? Então, os esforços, né, de todos os países estão baseados em 3 pilares. Primeiro, prevenção e treinamento. A prevenção se dá, você pode usar, não trocar sapatos, se você vier de uma propriedade que também produz banana e tem a doença,
você pode estar levando no calçado, você pode usar pedilúvios para desinfetar o solado, as rodas dos carros, esse controle, pensar bem quem que está entrando na sua propriedade. É claro que no Brasil, como você disse, o Brasil inteiro produz banana, quer seja comercial ou não, né, para subsistência ou para um mercado nacional, e esses cuidados são um alerta. E o treinamento está aí, é gratuito, eu acredito que vão vir mais treinamentos. O segundo passo é o que as instituições de ensino e pesquisa estão fazendo, tentando desenvolver uma variedade resistente a esse fungo. Então, graças a Deus, nós temos uma Embrapa que já saiu na frente, já está pesquisando, junto com países, outros países, numa variedade resistente. Acho que estão na fase de testes, né? O que ocorre dentro de um laboratório pode não ocorrer no campo. Então, e a gente não pode treinar, fazer esses testes aqui, porque nós somos livres dessa doença. E métodos de controle, então estão sendo testados o uso de algum químico que possa estar combatendo esse fungo, estudando a epidemiologia dessa doença, como é que esse fungo se comporta no solo, né? Porque uma vez ele contaminado, nossa, se você ficar 30 anos sem poder produzir banana naquele solo, a gente quebra, né? E também métodos de controle biológico estão sendo estudados. Então, para o produtor, eu diria, procure informações de primeiro, como detectar, né, se a sua plantação está doente, comunicar às autoridades locais o mais rápido possível para a gente tentar conter, né, para que ela não se alastre, né, e treinamento de biossegurança, como você se protege para que essa praga não entre na sua propriedade. Tá certo. Lúcia Maia, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. O canal do Boi fica aberto para a gente voltar a conversar com o Instituto Interamericano de Cooperação e estamos também, claro, de olho e sensibilizados com esse fungo que pode atingir aí as áreas de produção de banana, não só no Brasil, mas no mundo todo. Obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Boa tarde. Bom, conversamos com a Lúcia, é um caso extremamente sério. Eu pedi até para a minha produção, se tiver o endereço, né, o endereço da internet, daqui a pouco então a nossa produção vai ter condições de colocar, você que é produtor de banana em qualquer parte do Brasil, vai ter acesso a essas informações. Trazemos agora em destaque uma entrevista com o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que falou sobre a relação de oferta e demanda para a pluma aqui no Brasil. Veja. O Brasil produziu, na safra passada, 3 milhões de toneladas de algodão. E o consumo da indústria nacional, ela já está, vamos dizer assim, estagnado há mais de uma década em 700 mil toneladas. E o Brasil, esse ano, vai exportar 2,3 milhões de toneladas, das quais 99% da exportação tem destino como a Ásia. E por isso nós abrimos um escritório da Abrapa lá em Singapura, juntamente com a Apex, com a ANEA, com o Ministério da Agricultura e o Itamaraty, e estamos promovendo a venda do algodão brasileiro lá para participar mais do mercado. O mercado mundial hoje está em 26 milhões de toneladas de consumo. E a produção esse ano mundial será 6,8% menor. Em função disso e do baixo estoque mundial de algodão, os preços voltaram a bons níveis. Ali no auge da pandemia, nós estávamos com um problema muito sério, onde
a rentabilidade da cultura, na verdade, estava negativa, nós estávamos no vermelho, e por isso os produtores brasileiros reduziram a área plantada de algodão em 17%. O ano que vem teremos uma safra menor nessa colheita, né, do que do ano passado, estamos estimando em 2,4 milhões de toneladas. E os preços, o consumo do algodão voltou de uma forma bastante rápida, nós até fomos surpreendidos com isso, né? O mundo volta a consumir 26 milhões de toneladas, no auge da pandemia caiu para 22, e isso puxou os preços no mercado da Bolsa de Nova York, que é quem precifica o algodão. Então, a lavoura de algodão voltou a ter uma boa rentabilidade para os produtores. Dia Nacional do Café, hoje você vai ter então mais informações que você tem todo dia aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, Mercado Físico e Mercado Futuro, mas hoje vamos falar sobre cafés especiais, sobre comercialização e uma análise aqui com 3 entrevistados que trazemos no programa de hoje. E eu vou começar essas entrevistas falando sobre café com Arquimedes Colli Neto, ele que é presidente do Centro de Comércio de Café de Minas Gerais e conversa conosco um pouco a respeito da comercialização. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui no programa conosco, Arquimedes, aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E eu quero começar perguntando para você a respeito da sua expectativa, o que você está vendo em termos de comercialização de café, com uma expectativa e já resultados de campo de uma safra menor para o café arábica. Boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês, representando aí o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, o maior produtor de café do Brasil. A nossa expectativa é de uma quebra substancial do café arábica. Nós devemos ter uma quebra aí por volta de 50%. A expectativa é essa, e à medida que a safra for entrando, nós vamos confirmando esses números ou não, né? Mas a expectativa é muito grande com relação a uma quebra substancial. A quebra substancial, Arquimedes, ela vem por conta da bienalidade negativa, mas também por algumas questões de campo que atingiram as principais áreas de produção de café no país, castigando e prejudicando, principalmente quando teve a formação das floradas. Além disso, aqui a nossa equipe de produção, ela identifica e recebe informações de cafeicultores do Brasil inteiro, e alguns cafeicultores, eles começaram a diversificar as suas áreas de produção, principalmente no Cerrado Mineiro, também trabalhando com outras culturas. Especificamente, essa questão do cafeicultor expandir para outras culturas é algo que traz preocupação para a comercialização de café e para a oferta, principalmente no cenário interno brasileiro? Não traz preocupação porque o produtor de café ele realmente é tradicional, a produção vem se mantendo ano a ano, uma melhoria de genética, se produz hoje muito mais café num menor espaço no campo, entendeu? Então eu acho que isso não é a preocupação. Nós tivemos realmente uma safra enorme em 2020, foi recorde. 2021, essa quebra se deve à alta produtividade em 2020, e além do que o clima não correu muito bem. Mas o mercado está lidando bem com essa situação. Esperamos que a gente mantenha a nossa participação no mercado internacional, e isso vai de encontro àquilo que vier de oferta para o nosso mercado interno, né? Então a expectativa é essa, não nos preocupa esse lado, e sim preocupa a baixa produtividade deste ano. A comercialização, até para a gente encerrar a nossa entrevista, Arquimedes, em relação à comercialização, a oferta feita pelo cafeicultor brasileiro, ela está sendo uma oferta menor, porque a quantidade de café é menor, obviamente, mas em quantidades menores. Ele está negociando aos poucos essa safra. Qual que é a sua avaliação? É uma tendência nos últimos anos, assim, o produtor aprendeu bastante a lidar com o mercado de café. Quando você tem altas, o
produtor se apresenta mais no mercado e vem vendendo, vem participando do mercado. Quando o mercado cai muito, realmente o produtor se retrai e existe uma dificuldade em negociar café. Mesmo porque as cotações são operadas por fundos, Nova York, são muitas especulações às vezes, e o mercado cai rapidamente e o produtor, por sua vez, ele não assimila essa queda muito rápido. Então, existem essas oscilações que às vezes atrapalham o mercado. Uma vez que também os fundos às vezes exageram para cima ou exageram para baixo. Mas, no final, a razão e os fatores fundamentais do café acabam prevalecendo. Tá certo, Arquimedes. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Nós que agradecemos. Um abraço a todos. Um grande abraço. Por aqui o Agricultura BR segue falando de café, hoje é Dia Nacional do Café e vamos conversar com algumas pessoas que são produtoras, que trabalham na comercialização, que analisam o mercado. Eu vou conversar agora pela internet também com meu amigo Fernando Barbosa, ele é cafeicultor, trabalha com cafés especiais e está conosco aqui já na tela. Fernando, primeiramente, parabéns para todo mundo que trabalha com café, o cafeicultor, quem trabalha na comercialização, que fornece insumos. E eu gostaria de saber de você primeiramente, qual que seria o motivo hoje, Hoje é uma data especial, 24 de maio, por acaso é Dia Nacional do Milho, Dia Nacional do Café também, E para o cafeicultor, o que tem para se comemorar neste 24 de maio de 2021? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos do canal do Boi. É um dia muito importante, é um dia onde que nós temos aí recebido algumas visitas, principalmente é um dia da gente estar apreciando, na xícara do café e lembrando aí de toda uma história, História que passa de geração por geração. E eu acho que é muito bonito, tem as ondas do café aí e principalmente é um dia da gente estar comemorando com a família, Ainda mais um ano que é um ano de distanciamento, mas aquele que estiver provando aquela xícara na sua casa, que ela possa lembrar que tem uma cadeia produtiva toda envolvida, E isso é muito bonito. O café é uma paixão, Para quem gosta do café, é uma paixão. Brasileira, Fernando, de uma maneira geral, é uma paixão. E Fernando, você trabalha com cafés especiais, é um grande incentivador da cafeicultura em Minas, é bastante agitado. Já soube hoje que você deu uma entrevista também para uma amiga minha logo cedo. E olha só, Fernando, em relação à produção de cafés especiais, essa seleção, eu vejo os números, principalmente da grande indústria que faz o manufaturamento desse café, que os números não param de subir, Os dados eles vão mostrando uma situação, um cenário cada vez mais positivo. Como é que você avalia este momento para a produção de café selecionado, de cafés especiais? Eu acredito que, como o mundo todo, o pessoal já está começando a ficar mais exigente, Principalmente hoje não se fala mais em café, simplesmente você ir lá no mercado e pegar qualquer pacote que tiver a menor preço. E sim, o pessoal já está começando a observar as qualidades. Isso é em qualquer tipo de alimento. Então, o fator positivo que eu vejo, que o pessoal está começando a ficar mais exigente. Os cafés especiais, eles estão tomando conta, tomando gosto, porque principalmente nas redes sociais estão difundindo essa questão de ir direto ao produtor, saber o que é o café especiais. Ele não é apenas só um fruto, Nós chamamos de cafés especiais porque ele é um fruto que você possa provar ele lá no pé e também manter toda essa qualidade dentro da produção. Isso, você provando na xícara, você já começa a observar. De que forma? Talvez você retirando um pouquinho o açúcar, e aí automaticamente você vai começar a sentir aqueles sabores. Se ele tem frutado, se ele é próximo de achocolatado, menos acidez, mais adocicado. Então, o consumidor também está conseguindo observar esses detalhes. Eu acho que é muito importante os coffee lovers e principalmente a rede social, porque está difundindo a questão da onda, a onda do café. Existem os cafés de fermentação também que estão ganhando gosto, É lógico que tem que tomar muito cuidado, porque tem todo um processo, um manejo,
para esse café ser praticamente formatado ali e entregado para o consumidor. Então, tem várias etapas. E isso vem através da SCAR, que é uma escala onde que todos os produtores hoje que fazem curso começam a seguir, ver qualidade. Então, tudo que é qualidade está no gosto da população, né? Então, você tomar uma xícara com gosto assim de frutado, você sentir amêndoas, né? Aquele cheirinho de café gostoso, é muito bom. Isso aí eu acho que só tende a crescer. Cada vez mais eu acho que vai ser uma evolução. E o mercado está exigindo isso, né? Fernando, eu sei que você é um cafeicultor muito animado, é um incentivador, e eu vejo o pessoal do Fórum do Café Brasil também muito animado. Em relação aos seus vizinhos, nos municípios onde você atua, o cafeicultor, de uma maneira geral, ele tem visto esse cenário positivo, essa abertura de nichos de mercado para a sua atuação, Fernando? Eu acho que isso que você comentou é muito importante, porque nós temos as identidades geográficas, como tem a identidade de procedência no Cerrado e a denominação de origem. Isso aí está fazendo com que os gostos de regiões, principalmente o que nós chamamos de terroir, né? Principalmente meus vizinhos mesmo, eles já estão até montando um laboratório. De que forma? Comprando melhores torradores, aprendendo o processo de torra, fazendo curso principalmente para melhorar a qualidade, construindo terreiro suspenso. Alguns fazem via úmida também, que estão adeptos, principalmente algumas torrefadoras que são exigentes para cafés especiais. Então eu vejo que o pessoal está procurando. E principalmente a nossa região, por exemplo, São Pedro da União, já está 4º ano consecutivo para cafés especiais. Tomou gosto do pessoal, o pessoal foi fazendo adaptações e principalmente cursos, que é o primordial para poder chegar no ponto para cafés especiais. E hoje a gente está vendo que o pessoal está conseguindo. Essa é uma etapa muito importante, é o produtor conhecer seu produto e assim ofertar para o mundo inteiro os cafés melhores. Tá certo, Fernando Barbosa, eu agradeço a sua participação no Agricultura BR de hoje, no canal do Boi, e especialmente um grande abraço a você, um abraço que eu estendo aos cafeicultores de todo o país. Muito obrigado e a todos um Dia Nacional do Café, com um café delicioso para todos. Muito bem, o café está presente na mesa não só do brasileiro, mas praticamente do mundo todo, e aonde não está, ele está chegando. Sigo falando de café, mas vou mostrar um pouco de mercado. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Você vê aqui recuo para as posições. Tem a posição de julho operando abaixo aqui, julho e setembro operando abaixo de $1,50. Julho vem com $1,47 mais 80 libra peso, perde 2,30 pontos. Setembro $1,49 mais 85 por libra peso. Dezembro também com queda de 2,20 pontos, $1,52 mais 55. Março, $1,55 mais 20 a libra peso, em dia de queda também para os negócios com dólar aqui no Brasil. O câmbio hoje recua um pouco, está acima de 5,31, mas vinha com recuo na abertura desta edição do Agricultura BR. E a gente continua falando de café agora, e agora nós vamos falar sobre mercado de café. Mostrei que o Arábica vai recuando neste momento na Bolsa de Nova York, e tivemos números aí também no Departamento de Agricultura norte-americano que confirmava uma menor produção aqui no Brasil que aquilo que as instituições privadas e também aqui as oficiais do país também já mostravam para o cafeicultor e também para o público em geral. Para falar de mercado, nós vamos conversar agora pela internet também com Haroldo Bonfá, ele que participa do programa conosco. Haroldo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Eu conversei agora há pouco sobre comercialização de café, também sobre cafés especiais, é um outro nicho de mercado, é mais um mercado para a cafeicultura brasileira. Como é que, antes de perguntar para você do relatório do departamento, eu gostaria que você falasse um pouco, respondesse um pouco a respeito desses mercados possíveis hoje para a cafeicultura brasileira, que parece que estão ampliando mesmo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente com vocês.
Realmente, para o café brasileiro, eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade, não só com qualidades novas, como foi mencionado aí pelo nosso colega Fernando, né, como também pelo preço competitivo que o Brasil está fazendo lá fora. A desvalorização nossa do real tem possibilitado com que o brasileiro coloque lá fora a preços extremamente competitivos, não só lá fora, como remunerados muito bem aqui no Brasil, né? E com isso nós temos conseguido uma exportação, um volume muito grande nessa safra que está terminando agora e vamos, obviamente, enfrentar aí uma diminuição devido não só à bianualidade, como foi bem mencionado, como também esse problema climático que nós já sofremos, estamos sofrendo, que é essa falta de água, né, falta de chuva aqui nesse momento, e, eventualmente, aí enfrentaremos aí um inverno que parece ser rigoroso. Haroldo, agora entrando no assunto desse relatório sobre café feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui no Agricultura BR a gente traz o relatório de oferta e demanda para grãos de uma maneira geral, bem desenhado, delineado, com análises para milho, para soja, para algodão, nos Estados Unidos, mundo, Brasil, principalmente nos principais players. No caso, esse relatório do café é um relatório mais específico. Os números do Departamento de Agricultura norte-americano aqui, pelo menos aqui a equipe da Agricultura BR, sempre enxerga números maiores do que o que a gente está vendo dentro do Brasil. Como é que se analisa esses dados do Departamento de Agricultura norte-americano, que independente, ele também mostra essa redução que você citou há pouco? Não há dúvida. Vamos sempre lembrar que ele estaria, e o USDA, né, o Departamento de Agricultura, estaria vendo pelo lado do importador, né? Nele já está precificado um número aí, uma queda de 30% sobre o que foi colhido o ano passado de arábica. O Arquimedes bem mencionou que esse número pode chegar até em 50% em algumas localidades, e lembrando que amanhã teremos aí os números da segunda previsão de safra da Conab, né? São dois números, infelizmente, normalmente bem antagônicos. O que a visão do governo brasileiro vê sobre como o café foi colhido ou será colhido, né? Como também essa posição do importador via USDA. Os números, por si só, são bem significativos negativos, né? E isso teve um impacto tremendo nos preços, não só do mercado interno, como do mercado externo. Lembrando que a colheita do arábica só aconteceu nos cafés precoces, ou seja, temos aí muito tempo pela frente, a colheita vai se estender até final de agosto, normalmente, né? Ou seja, vamos ver muita coisa passar pela frente, e lembrando que o que for colhido, né, ele tem que ser muito bem tratado em termos de qualidade, tanto na parte de colheita como na parte de comercialização, porque tem que durar o ano todo, né? Nós vamos estar aqui falando o ano que vem, 2022, sobre esses preços e esse impacto. Então, existe um compromisso aí extremamente sério do produtor junto ao exportador, né, para honrar compromissos já feitos com os nossos importadores. Isso é muito importante para a segurança do processo, da responsabilidade que o Brasil tem na economia internacional, referente não só à qualidade, como às entregas que o Brasil vai fazer. Haroldo, para encerrar, e foge um pouco da questão do cenário internacional, também da relação de oferta e demanda, mas está também diretamente ligado. Nós já vimos isso, ou estamos vendo essa relação que eu vou falar com carne bovina, com a oferta de soja, com milho também, que está muito relacionado ao Brasil ser um país exportador e nesse momento ser muito atraente, né? O câmbio com o real desvalorizado fica muito atraente, para o café ocorre o mesmo. Em relação ao preço para o mercado doméstico, isso conversando com consumidores de café, eles já observam algumas elevações para o preço e isso não afetou em absolutamente nada consumo, pelo contrário, está se consumindo até mais café, mas já se observa também valores em relação ao café um pouco mais elevados. Essa é uma nova realidade também para o café, Haroldo, no seu entendimento?
Não há dúvida. Porém, é importante lembrar que a remuneração que o produtor está tendo está fantástica. Nós estamos vendo aí números acima de R$ 850 a saca, né? Já vimos negócios feitos acima de R$ 1.000 a sacas, batendo recordes nominais excelentes para quem, obviamente, tem o café, né? O mercado interno, sim, ele sofreu um pouco com essas variações positivas, ou seja, aumento de preço, né? Mas não foram tão impactantes assim, como você bem mencionou, e tem aquela colocação que a gente brinca aqui, que é o Dia Nacional do Café, sobre a indulgência, né? Que você deve se tratar, você deve se cuidar. Fazendo isso com um bom café é um prazer, é um conceito, e não é tão caro assim. Então, a busca pela qualidade do seu café, de como você gosta de tomar o seu café, é importantíssimo. E essa valorização, esse aumento momentâneo de preço, com certeza, para um bom cafezinho, vale a pena. Haroldo, obrigado pela participação, um grande abraço a você e a sua equipe aí, e a gente volta a falar de café em breve aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um abraço. Com certeza, estamos às ordens, sucesso a todos. Um prazer estar aqui de novo. Sucesso. Bom, e a gente segue falando de café. Você já viu o mercado futuro do café arábica em Nova York. Acompanha comigo agora como é que vem o futuro do café robusta em Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Hoje nós temos estabilidade nos negócios aqui com o robusta no mais curto prazo. Julho vem com $1.479 a tonelada, setembro $1.504 a tonelada, novembro $1.518, aí perdendo um pouquinho na posição de novembro com 0,13% de queda, e janeiro também do próximo ano, posição negociada com queda de 0,19% a $1.530 a tonelada. Você confere agora cotações do Conilon no Brasil e arábica também. E o assunto agora é o mercado do feijão no estado do Paraná. Quem fala sobre o assunto é a repórter Kaile Rodrigues. A necessidade de venda no Paraná, muitas das vezes, seja por não ter como secar ou armazenar o feijão colhido, seja preto ou carioca, faz com que os produtores que não estão associados a cooperativas, ou mesmo que são associados daquelas cooperativas que não operam com feijão, tenham a necessidade de colher e vender. Por esta razão, há esta pressão vendedora que baixou os preços ao redor de R$20 por saca em feijões pretos e cariocas. O feijão do Paraná é um produto afetado por diferentes fenômenos, desde a estiagem até chuva na colheita. A peneira baixa, grãos irregulares, úmidos e manchados. Hoje, ao final do dia, já com o mercado fechado, nós vamos ter a divulgação, como acontece tradicionalmente nas segundas-feiras, do relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano. A expectativa neste relatório é de trazer uma situação de semeadura de soja e milho praticamente conclusa lá nos Estados Unidos, que tem uma semeadura, um avanço dos mais rápidos dos últimos 10 anos. Esse é um fato. Além disso, os mapas de previsão do tempo, feitos pelo NOAA, que é ligado também ao Departamento norte-americano, também mostram uma situação de melhora nas previsões climáticas em relação a calor, também chuva e disponibilidade de água no solo. Esse cenário todo que eu acabei de falar
mostra uma expectativa melhor de produção para soja e para milho norte-americano. No caso da soja, já li algumas análises publicadas lá nos Estados Unidos, que já tem gente falando acima de 120 milhões de toneladas de produção naquele país. Mas esses números ainda, como acontece todo ano, são extremamente especulativos. Sempre que se tiver uma questão climática, algum problema, isso também inverte ou quando tem algum tipo de melhora. Dito isso, acompanhe comigo como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui Chicago cedendo mais uma vez. Podemos dizer aqui que nós estamos no sexto ou sétimo pregão com queda, né, se confirmar dessa forma no dia de hoje, com queda para a soja na Bolsa de Chicago consecutivo. Julho com 15 dólares, 15 centes mais 6 por bushel, já que ameaçando perder o piso de 15 dólares, se continuar assim nesta semana. Posição de agosto, 14 dólares 64 centes mais 6 o bushel. Posição de setembro, 13 dólares 89 centes mais 4. Aqui as posições vão perdendo entre 0,5% até 0,8% de queda. Posição de novembro, a 13 dólares 55 centes por bushel, também queda, como era de se esperar no dia de hoje, já que não tem nenhuma informação mais interessante sobre demanda sobre soja norte-americana, apesar que os fatos não mudam, os fundamentos de mercado são os mesmos. Os estoques de passagem dos Estados Unidos são muito baixos, pouco mais de 3 milhões, cerca de 3 milhões e 300 mil toneladas, enquanto que a oferta, ela vem, de qualquer maneira, muito parecida com a demanda ou até inferior à demanda sobre soja, tanto lá quanto aqui. Dólar comercial, o dólar vinha cedendo na abertura do programa, continua em queda, mas a queda agora é menor, 0,55% de queda para a moeda norte-americana aqui no Brasil, a R$ 5,32, mais 4, assim vem os negócios com dólar no país. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu lembro que eu volto às 16 horas na terceira edição do programa. Você vai acompanhar mais informações sobre café e milho, principalmente. Hoje é Dia Nacional do Café, Dia Nacional do Milho. Você teve uma cobertura muito especial no dia de hoje. E a gente se vê logo mais. A todos um grande abraço e até lá!